Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à nossa série das 5 situações que dirigem a nossa vida e hoje nós vamos falar sobre o medo. Então, se você tem medo de alguma coisa ou se paralisa diante de alguma situação ou de algum desafio, eu vou pedir para que você continue comigo. Mas o que vem a ser o medo em si? O medo ele pode ser proporcionado em nós de 3 formas específicas. Quando nossas expectativas são ilusórias, pelas experiências que nós recebemos ou sofremos ou passamos e pelos estímulos que são colocados em nós pelas pessoas de confiança do nosso ponto de vista, como pais, professores, amigos. Todas essas 3 situações fazem com que a gente tenha medo num futuro próximo. A maioria delas é colocada dentro de nós na nossa fase da infância, ou seja, quando adultos acabamos tendo algum medo em relação àquilo que já experimentamos no passado. É quando, por exemplo, você coloca o dedo numa tomada, leva um choque e na sua fase adulta você tem alguma dificuldade de se ligar à eletricidade ou à energia. É quando por algum motivo seus pais o proíbem de sair porque acham que você é muito novo para aquilo, você vai se tornando adulto e depois na fase adulta você acredita que não é capaz de fazer nada sozinho. Você acaba criando uma dependência emocional porque acredita que não consegue dar um passo sem que alguém esteja te conduzindo ou te guiando. Tudo isso acaba gerando um medo em nós no futuro. Tudo isso acaba fazendo com que a gente tenha uma distorção de futuro. E o medo ele proporciona em nós também 3 situações que são muito ruins. Primeiro, ele faz com que nós nos tornemos pessoas omissas, quando não mentirosas. É quando escondemos situações ou omitimos informações com medo de sermos julgados, com medo de sermos agredidos, com medo de sermos cobrados. Outra situação que pode acontecer com a gente é que o medo distorce a realidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que às vezes o perigo que você enxerga ele é infinitamente menor do que você realmente vê. E ele acaba distorcendo a sua realidade, fazendo com que você tenha uma ideia de algo que não é real. E por fim ele acaba limitando o seu amor, o amor por si próprio e o amor pelo outro. A sua cabeça fica tomada de tal forma pelo medo que você não consegue amar a si mesmo e amar ao outro. Você perde a percepção porque a sua mente fica tomada por isso. O que tem que ser feito então com relação ao medo? Existe um tipo de medo que a gente pode converter o nome para prudência. E o que é a prudência? A prudência é quando nós agimos independente do medo. Nós olhamos o cenário, nós fazemos os cálculos, as análises e aí temos a certeza, ou pelo menos uma boa parte, de que as nossas atitudes comprometerão menos a nossa integridade física, mental ou emocional. Ou seja, eu ajo de forma prudente, mas não me paraliso diante dos desafios. O medo é uma questão muito perigosa, é como se eu colocasse num outro cárcere a minha própria vida, o que acaba me impedindo de ter uma vida de propósito e de tomar decisões assertivas. Então, viva por meio da prudência e não do medo.